Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Bom dia a todos vocês. Hoje, 26 de abril de 2021, segunda-feira, começa uma semana abençoada, pessoal, para cada um de vocês aqui. Quero passar uma informação muito importante. Paulo Guedes fala sobre a possível volta do auxílio emergencial. Preste atenção nesse ponto agora. Além do Paulo Guedes falando sobre a questão do auxílio, temos também, com o auxílio emergencial reduzido, 61,1 milhões de pessoas, de 1 milhão de brasileiros, volta à linha da pobreza. Ou seja, tudo isso eu vou passar para vocês. Eu queria que cada um de vocês que chegasse agora, pessoal, sentasse o dedo aí, pessoal. Ajuda aí, deixa o like aí para quem não deixou o like, deixa seu like, deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Vamos agora falar sobre esse ponto, esse possível tão sonhado, pessoal. Esse auxílio emergencial de R$ 600. O presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes estão sendo muito pressionados para que vote o auxílio emergencial de 600. Inclusive tem ação no STF pedindo que o STF consiga liberar esse auxílio. E também tem os parlamentares que essa semana vai haver reunião sobre o tema para que o auxílio volte para 600. E o Paulo Guedes, ele falou sobre possível volta do auxílio emergencial de 600, mas existem uns pontos que o Paulo Guedes quer para poder colocar esse auxílio de 600. Vamos lá, vamos agora para o assunto para vocês entenderem. Chegou agora, vão deixando aquele joinha aí todo mundo. É a tal sonhada. Guedes fala sobre a possível volta do auxílio emergencial de R$ 600. O Paulo Guedes, segundo o Paulo Guedes, a volta do auxílio de emergencial de R$ 600 depende de contrapartida. Isso foram as palavras do Paulo Guedes. Além disso, só que antes desse auxílio emergencial ser baixado, quer dizer, depois que o auxílio emergencial baixou, eu continuo já aqui falando sobre a questão dessa partida que foi que o Paulo Guedes falou. Olha só essa matéria, pessoal. Com o auxílio emergencial reduzido, cerca de 61,1 milhões de brasileiros votam para a pobreza. De acordo com o Banco Mundial, vivem na pobreza aqueles que têm renda de até R$ 469 por mês. Ou seja, se o Paulo Guedes está pagando às pessoas uma parcela de 150, 250, está longe para 469, né, pessoal? Ou seja, o número de pessoas piorou depois da pandemia, piorou o quadro e a tendência, pessoal, é a situação ficar cada vez mais caótico. A gente vai ver muitas cenas, pessoal pedindo no meio da rua, como vocês estão vendo aí, ó. Pessoal morando em barraca, pessoal pedindo no meio da rua, porque não tem de onde tirar, não tem de onde tirar dinheiro, pessoal. Tudo, nós estamos vivendo uma pandemia, não tem mais emprego, os empregos estão tudo se acabando. E além dos empregos, pessoal, para falar a verdade, o presidente não quer nem ajudar o povo com auxílio emergencial, o pouco auxílio emergencial. Aí a redução desse auxílio emergencial de R$ 600 a 1.200 para uma média de 250, ou seja, olha a queda aí. Pessoal, a queda foi grande. Quem recebia 1.200 e passar a receber R$ 150, é uma queda muito, mas muito grande mesmo. Ou seja, são quase 90% para quem ganhar 1.200, pessoal. É muita diferença. E além disso, é o seguinte, olha, deverá levar, além disso tudo, de 1.200 para uma média de R$ 250, deverá levar 61,1 milhões de pessoas e viverem na pobreza e 19,3 milhões na extrema pobreza. Ou seja, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira, foi quinta-feira agora que passou, dia 22, pessoal, pelo Centro de Pesquisa do Microeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, certo? Diz o seguinte, o número estão acima daqueles que registraram antes da pandemia. Em 2019, o Brasil tinha 51,9 milhões vivendo na pobreza, ou seja, com 469 por mês, de acordo com o critério estabelecido pelo Banco Central, e 13,9 milhões abaixo da linha da pobreza, com R$ 162 mensais. Certo? Isso é a média para quem está ali abaixo da linha da pobreza, é R$ 162. O Paulo Guedes está dando R$ 150. Olha aí, é mais abaixo do que a linha da pobreza. Realmente, pessoal, o Brasil vai entrar no recorde dos rankings, um dos países que tem maior índice de pobreza do mundo. Do jeito que está encaminhando, é arriscado chegar nesse ponto aqui. Vou falar já sobre a questão do auxílio emergencial, que foi que o Paulo Guedes falou também. Chegou agora, pessoal. Vão deixando aquele like, vão deixando aquele joinha. Além disso tudo, ele fala o seguinte, olha, é insuficiente, pessoal, tirar essas pessoas da pobreza e da extrema pobreza. Ou seja, o auxílio emergencial, como vem falando aqui, ó, deixa eu só botar aqui, ó, como o IBGE fala o seguinte, ó, o auxílio emergencial vem sendo tratado por pesquisadores e setores
progressista como um aceno para a necessidade de uma renda básica universal. Em julho de 2020, graças aos benefícios de R$ 600 e 1.200, a taxa de extrema pobreza foi reduzida de 2,4% e a de pobreza de 20,3%, segundo as pesquisas nacional por amostra de domicílio continuado. Ou seja, pessoal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Só que esse número, pessoal, vem crescendo absurdamente. Só continuando aqui, já vou falar sobre a questão do auxílio. O governo dificulta a concessão do auxílio emergencial sem a data para liberar, né? Ou seja, a quantidade de recursos que foi liberado, autorizado o auxílio emergencial de 2021 é de 44 bilhões, diante de 295 bilhões autorizados para o benefício em 2020. Ou seja, esses 44 bilhões, só lembrando que não foi o Congresso, não foi como se diz, o Congresso, né, a Câmara, o Senado, que liberou não, que botou esse teto não. Quem colocou esse teto foi o próprio Paulo Guedes, ele mesmo que colocou com a linha do governo, colocou apenas 44 bilhões para pagar esse auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ela vem diminuindo cada vez mais, e aí o que é que acontece? O Paulo Guedes deu uma entrevista um dia desse, falou o seguinte: Guedes fala sobre a possível volta do auxílio emergencial de R$ 600 reais. Será que o Paulo Guedes ficou arrependido de ter colocado um auxílio emergencial de 150 reais, 250 reais? Esse é um dos pontos que está sendo causado. Preste atenção. O Paulo Guedes, ele já vinha falando sobre esse ponto, ele já falou essa matéria em outras vezes. Ele falou o seguinte: olha, eu aceito colocar o auxílio de 600, mas por contrapartida, eu preciso também que vocês me dê uma liberdade e consiga algo para que esse dinheiro não seja endividamento do país. É isso que o Paulo Guedes disse. O Paulo Guedes disse: olha, vamos aceitar pagar esse auxílio emergencial de R$ 600 reais, mas com esse ponto, ou seja, o Guedes fala sobre a possível volta do auxílio emergencial de R$ 600 reais. Por causa do Paulo Guedes, hoje está sendo pago apenas R$ 150 reais e R$ 250 reais. Isso tudo, o culpado é do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, pessoal, ele quer o culpado. Vocês que chegaram agora, pessoal, senta o dedo aí, coloca aí, senta o dedo, deixa seu like aí, coloca aí. Exigimos os 600, queremos os 600. A gente precisa urgentemente que ele arranje uma solução, faça uma mágica, sei lá, faça qualquer coisa. Mas que em maio libere esses 600 para esse povo, para ver se esse povo saia da situação difícil. A linha da pobreza vem crescendo absurdamente. E o Paulo Guedes, como ele tá bem soltinho aí, ó, ele não tá nem aí não. Ele quer o seguinte, ó, ele diz que libera o auxílio emergencial, mas olha a proposta que ele quer. Ele quer que tenha privatizações, inclusive tá tendo até o dos Correios aí, que tá tudo encaminhado, para vocês terem ideia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a possível volta do auxílio emergencial de R$ 600 reais durante uma live que ele fez no dia 25/3, ele falou sobre esse ponto, né? E provocada com o Covid-19, isso ele já tinha falado antes. Aí, de acordo com Guedes, esse auxílio emergencial, para quem o auxílio emergencial de R$ 600 reais volte, contrapartida precisaria ser feita. Entre elas, é o que está sendo cogitado agora. Exatamente, a privatização dos Correios é o que está acontecendo agora. Se caso os Correios for privatizado, o auxílio, o Paulo Guedes pode botar o auxílio de 600. Nós não sabemos como vai ficar esse tema. Entre elas foi citada a venda da empresas estatais, que, segundo ele, estaria dando prejuízo ao governo. Já foi dito que a equipe econômica planeja vender os Correios, Eletrobras, EBC, e apesar de falar de prejuízo, os Correios registraram lucro bruto de aproximadamente 900 milhões no ano passado, segundo ele. Mas os Correios já está sendo cogitado para ser vendido aí, pessoal. Se isso acontecer, o auxílio emergencial pode voltar a ser R$ 600 reais, pelas palavras do Paulo Guedes. Para o ministro, do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais, sem contrapartida, poderia gerar uma crise maior e uma elevação descontrolada da inflação. Ainda apontou que o país estaria quebrado financeiramente. Mas se caso for confirmado a venda dos Correios, né? Se for confirmada a venda dos Correios, aí o auxílio já muda, aí ele já tem uma solução de colocar esse auxílio emergencial para R$ 600 reais. Agora, precisa vender? Fala a verdade, pessoal.
Nós temos várias emendas, vários parlamentares dizem que o governo não precisa vender nada, privatizar nada. O governo tem de onde tirar esse recurso, só que o governo, assim, ele se faz de conta que não acontece nada, né? Só continuando aqui, o final diz o seguinte, ó, o auxílio emergencial 2021, ele vem sendo pago 150 e 375, como vocês têm visto aí, que está sendo pago, já pagaram a primeira parcela, só um total custará 42,5 bilhões, apesar que foi aprovado 44 bilhões, está faltando 1,5 bilhão. Para onde foi esse 1,5 bilhão? Só Deus sabe para onde foi esse 1,5 bilhão que não foi pago ao auxílio emergencial. E o vídeo completo fala sobre o auxílio emergencial. Se vocês quiserem ver, veja abaixo o vídeo completo de Paulo Guedes falando sobre a possível volta do auxílio emergencial. Pessoal, eu vou liberar aqui um vídeo, olha aqui, vai aparecer um quadradinho agora aqui. Chegou agora, pessoal, dá o like, eu quero todo mundo agora deixando o like. Vai aparecer aí um quadradinho sobre o vídeo Paulo Guedes falando sobre a questão desse auxílio emergencial, sobre a questão da volta, do possível volta do auxílio emergencial. O Paulo Guedes falando, explicando como ele queria que o auxílio voltasse para R$ 600. Olha aí, tem esse quadradinho que tá aparecendo aí. Todo mundo agora, clique nesse quadradinho aí. Eu quero que primeiro dá o like e depois clique nesse quadradinho. Vai aparecer um quadradinho aí do Paulo Guedes sobre a entrevista que o Paulo Guedes deu sobre o auxílio emergencial. Todo mundo clica agora, tá bom? Vamos olhar para vocês verem o vídeo. Vou encerrando.